Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor para você, a sua casa, a sua família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, nós estamos aqui mais uma vez discutindo e analisando, estudando, lendo o livro do Apocalipse. E quanto mais a gente lê esse livro, quanto mais a gente estuda esse livro, a gente percebe o quanto precisamos ter uma vida centrada, uma vida de arrependimento, uma vida focada em Deus, no trono da sua graça, uma vida séria diante do Senhor. Não é mais o tempo de empurrarmos com a barriga aquilo que nós precisamos resolver hoje, agora, é urgente. E Deus tem falado grandemente e insistentemente ao nosso coração. O Espírito Santo tem falado, tenho certeza que tem falado com você. Ouça a voz do Espírito e se mexa, faça alguma coisa, tome posição diante das ordens, das instruções que ele tem te dado. Eu sei que o livro do Apocalipse nos leva a um grande arrependimento, nos leva a ter até medo de não estarmos na lista de Deus, não estarmos na lista daqueles que vão morar na casa do Senhor. Esse medo precisa sim permear o seu coração. O medo de estar longe de Deus eternamente. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Então, é um chamado a viver uma vida digna, séria diante do Senhor. Então, em toda a Bíblia, Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá oportunidades de mudarmos de posição, de buscarmos o Senhor, de agirmos, de não cairmos em tentação, mas existirá um dia que isso não vai ser mais possível. Ou é o dia da nossa morte, ou é o dia da nossa partida, ou é o dia em que Jesus Cristo voltar. Aí não vai ter mais chance nenhuma de arrependimento, aí não vai ter mais, aí vai ser só o julgamento da parte do Senhor Jesus. Então, é horário, é momento, é urgente a nossa postura e mudança de postura, de repente. E eu sei que nós podemos começar mudando as pequenas coisas que desagradam o Senhor, as pequenas coisas, e vamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós para que aquelas grandes coisas que precisam ser tocadas por Deus, curadas, transformadas, elas possam acontecer, que eu e você possamos deixar o Espírito Santo fazer essa obra inacabada. E ele conclui, porque ele não é aquele que começa as coisas e não termina. Então vamos lá, gente. Vamos concluir esse livro? Eu acho que essa semana a gente consegue concluir. Nós estamos no capítulo 15 do Apocalipse e hoje a gente vai ver o capítulo 15 e 16 porque eles falam do mesmo assunto, tá? As 7 taças da ira de Deus. Nós já vimos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e agora a gente está vendo 7 taças da ira de Deus. E como eu falei no vídeo passado, aqui eu creio nessa linha de pensamento que eu tenho, é que a igreja do Senhor, ela já não vai mais estar aqui para experimentar essa ira de Deus. Sobre a igreja do Senhor, não tem ira de Deus. Aqui é julgamento de Deus para aquele que não é a igreja do Senhor. Então a igreja não vai estar mais aqui. Eu creio piamente que eu e você não vamos estar experimentando essas taças da ira de Deus, porque aqui quem experimenta isso já foi separado, já é o ímpio, já é o que foi enganado, já é o que foi trapaceado pelo falso profeta, pelo anticristo, pelos ensinamentos da Babilônia. Então, enfim, nós não iremos experimentar da ira de Deus, a não ser que a gente não tenha o sangue do Cordeiro para nos proteger. Mas começa aqui com o capítulo 15. Vamos dar uma olhada. Eu não vou ler todo o capítulo hoje, porque são 2 capítulos, mas a gente vai dar uma olhada em algumas coisas. Aqui, João vê um anjo e esse anjo tem 7 últimos flagelos, as 7 últimas pragas, vamos dizer assim, tá? As 7 últimas taças da ira de Deus. Essa questão de taça, essa palavra taça, nos remete, aliás, muita coisa no Apocalipse nos remete ao livro de Êxodo. O Apocalipse, como a gente tem falado, é a conclusão, é o cumprimento de toda a promessa de Deus. E isso tem muito a ver com Êxodos. No livro de Êxodo, Deus manda Moisés ali construir o tabernáculo. Então, alguns utensílios, como essa bacia, né, essa taça que tem a ver com essa bacia que tinha no tabernáculo onde a pessoa se limpava para entrar no santuário, no santo
dos Santos e no Santíssimo Lugar, então é mais ou menos essa bacia de ouro, tá? Que tem a ira de Deus agora nesse momento aqui. E aí no versículo 2, João vê naquele mar de vidro, tá? Que a gente já viu também em capítulos anteriores, aquele que é como um mar de vidro, cheio de gente ali, milhares, 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 a igreja do Senhor já reunida. E esse povo aqui, ele diz que foi aqueles que venceram a besta, que venceram o anticristo, que venceram aquele que estava estimulando a ser adorado, que venceram a prostituição, que venceram a idolatria. Os vencedores, eles estavam lá e se achavam em pé diante desse mar que era como um mar de vidro, era muito grande, transparente e tal. E eles estavam com harpas. É um instrumento musical de louvor a Deus. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele tem muita música, ele é assim, estrondoroso, tem muita música, é muito som, é muita trombeta, é voz de muitas águas, então assim, é um barulho o tempo todo, emocionante. E esse povo estava cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Olha só como é que é interessante. O cântico de Moisés, novamente fazendo referência ao livro de Êxodo, tá? O livro de Êxodo também, a gente tem cântico de Moisés em 2 capítulos. O último capítulo, o capítulo 32 de Deuteronômio, também tem um cântico de Moisés. Inclusive, Moisés também tem alguns salmos escritos, tá? No livro de Salmos, que são os salmos de Moisés. Então, além de tudo, Moisés era poeta, né? É lindo ver isso, né? Como o servo de Deus muitas vezes tem várias outras habilidades, né? E aí, qual é o hino que esse povo estava cantando, gente? Ô, hino lindo! Os Vencedores por Cristo cantam uma versão assim desse Apocalipse 15. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, é esse texto aqui, olha. E esse hino eu quero cantar lendo, né, com vocês. Eles cantavam o seguinte: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão a ti e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os seus atos de justiça agora estão aqui manifestados. E a gente vai ver a justiça de Deus. Por isso que ele fala: quem não vai ter medo do Senhor, hein? Quem não te temerá, Deus? Porque agora o Senhor está agindo, está manifestando o seu julgamento. Então é importante eu e você estarmos preparados para esse dia, gente, em nome de Jesus. E aí vem então as 7 últimas taças da ira de Deus. E é o último. A gente sabe aqui que o Apocalipse, ele não é um livro cronológico. Não é que vai ter primeiro a igreja, depois que vai ter o selo, depois que vai ter trombeta, depois que vai ter. Não é uma. A intenção do livro do Apocalipse é revelação, mas não quer dizer que esteja a história sendo contada numa linha cronológica. Há pessoas que entendem que ela está sendo simultânea, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Os fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas existe sempre a história final, que a gente não pode negar, né? Nesse contexto do capítulo 15 aqui, é o final. São as últimas coisas, tudo já aconteceu e agora é a ira de Deus sendo derramada. Eu espero que a gente não esteja aqui. Eu não vou estar, não. Então vamos lá. Primeiro, versículo 5. Deus envia os flagelos, tá? Então, os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro. Olha aí, a referência de novo ao livro de Êxodo, que conta como os levitas, como os povos separados de Deus se vestiam. Era de linho puro, tá?
Então, um dos 4 seres viventes, lembra dos 4 seres viventes? Que eram seres espirituais com cara de homem, cara de boi, cara de águia e cara de leão. E e esses 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, que a palavra no original é bacia de ouro, cheias da cólera de Deus, da ira, que vive pelos séculos dos séculos. E aí o versículo 8 vai fazer referência de novo a várias passagens da Bíblia que declaram que a presença de Deus foi tão intensa que as pessoas não podiam nem entrar lá. E olha só, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Pois bem, esse é o capítulo 15. O povo de Deus está adorando, grandes são, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das Nações, quem não vai temer o Senhor? Parará, parará. E aí saem os anjos, tá? 7 anjos trazendo as 7 taças da ira de Deus. Primeira taça, né? Primeira ira de Deus está no capítulo 16, versículo 2. É derramado, né, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Então aqui não tem igreja. A taça da ira de Deus não é para a noiva. A taça da ira de Deus não é para aquele selado com o Espírito Santo da promessa, mas aquele que tem a marca da besta. Aquele que adora a besta. Aquele que não está nem aí para o Senhor e não tem uma vida de compromisso com Deus. Esses são os adoradores. Então, para esses, olha, primeira taça da ira de Deus, muitas doenças, úlceras malignas. E aqui na palavra original, é uma doença que fede muito. Além da pessoa estar doente, o odor é insuportável da doença. Segundo flagelo, segunda taça derramada, o mar se torna em sangue. E aí a gente vê que isso se parece muito com o quê? Com as pragas do Egito. E se parece muito com a trombeta que já soou aqui no Apocalipse. Lembra de uma trombeta que soa? Só que lá na trombeta, que é um sinal da vinda, que é assim, olha, fica alerta. A trombeta são sinais da vinda de Jesus, ele está próximo. Lá quando é tocada a trombeta, 1/3 do mar que se torna em sangue. Aqui não, aqui é todo o mar. O terceiro flagelo, ou a terceira taça da ira, é sobre os rios e esses rios se tornam em sangue. Mesma coisa da trombeta. Quando a trombeta toca, que a trombeta é o alerta, olha, Jesus está vindo, se prepare, se arrepende, Jesus está vindo. Lá na trombeta era 1/3 dos rios que também ficaram contaminados. Aqui não, são todos os rios. Aqui é completo, gente. Aqui é completo. E aí, no terceiro flagelo, que é os rios se transformam em águas de sangue, tem um anjo, no versículo 5, que diz: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Portanto, derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhe tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Muito sangue. O mar se transforma em sangue e os rios se transformam em sangue. Não há mais possibilidade de beber uma água potável, não há mais possibilidade de tomar banho numa água potável. Quarto flagelo. E aí, gente, cada pote desse, cada bacia dessa da ira de Deus, não é pra gente ficar assim, louvado seja o Senhor, que eu já desvendei os meus olhos já foram abertos, nós contemplamos a glória de Deus. Porque como foi aqui pro primeira taça foi para aqueles que têm a marca da besta, eu preciso ficar atenta a isso para eu não ter marcas na minha vida que exalam morte, demônio, pecado.
Vamos lá. O quarto flagelo, a quarta taça, foi sobre o sol. E foi dado um poder extraordinário para o sol queimar os homens, gente, com fogo. Veja isso, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E eles estavam morrendo pela ira de Deus, e ainda fala assim: eles não se arrependeram, pelo contrário, começaram a blasfemar contra Deus. Pessoas sendo queimadas pelo sol, mortas pelo sol, e mesmo assim não observaram a grandeza de Deus, não se arrependeram. A taça da ira de Deus chegou e não se arrependeram. Quinto flagelo. Esse é sobre o trono da besta. Então, olha só, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Olha aí, não é idêntica à praga do Egito, que também se tornou em trevas? E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. Gente, vai ter uma treva e eles vão ficar com medo e com dores. Eles mordiam a língua por causa da dor, e é mesmo assim, olha lá, e blasfemaram o Deus do céu por causa desse sofrimento todo que eles estavam tendo, das suas angústias e de todo o seu sofrimento, e eles não se arrependem. Eles veem todas essas desgraças acontecendo e eles não se arrependem, muito pelo contrário. A cada praga que vem, a cada taça da ira de Deus que vem, eles mais blasfemam contra Deus. Olha aí. E vamos lá para o sexto. E aí, sobre esse sexto, é derramado sobre o rio Eufrates. E essas águas do rio Eufrates, eles se secaram. E aí, ele vê que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, né? Da boca de Satanás, da boca do anticristo, da boca do falso profeta, espíritos imundos semelhantes a rãs. Rã já não é um bicho já muito atraente, né? Mas um espírito imundo parecido com rã. E esses espíritos são demônios operadores de sinais. Olha só, nós estamos aqui no quinto, não, no sexto flagelo, na sexta taça da ira de Deus. E aí agora, antes da sétima, tem esse fato aqui, que sai da boca, né, provenientes do anticristo, do falso profeta e do diabo, esses espíritos enganadores, mas esses espíritos operadores de sinais. E eles se dirigem aos reis de todo o mundo com o fim de ajuntá-los para uma peleja, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, gente. E aí o versículo 16 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso tudo antes da sétima taça da ira de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Há até filmes, né, falando sobre Armagedon, há filmes e muitos pensamentos sobre esta grande batalha. E eu sou influenciada por muitas pessoas que pensam que não existe, não tem nenhuma possibilidade de luta de Deus contra o diabo. Isso não existe. Isso é injusto para o diabo, porque só Deus pensar nessa batalha, o diabo já é destruído, né? Já é destronado. Não tem condição do diabo lutar contra Deus. Quem luta contra o diabo na palavra do Senhor é o arcanjo Miguel. Toda vez que tem uma luta, tá lá o Miguel lutando nos ares, né? Ele e os seus anjos lutando contra Satanás. E aqui, o que acontece com esses espíritos que se ajuntam, faz com que todo mundo se ajunte num lugar? Hoje, esse lugar é o Meguido, ou Vale de Jezreel, tá? É um vale onde que desde antes do povo de Israel conquistar aquela terra até hoje, é um lugar que tem muita conflito ali, porque é uma terra muito boa, gente. Até hoje a gente vê esses conflitos ali nessa região da Palestina, porque eles querem aquela terra, porque é uma terra onde sempre houve guerras, é uma terra que é uma localização maravilhosa, uma terra frutífera, próspera, então é uma localização muito boa, porque tem o Egito aqui perto, tem a Síria ali, tem a Turquia aqui, então é um ambiente,
um ponto geográfico muito importante. Inclusive, as mais importantes batalhas do povo de Israel foi nesse lugar aqui, ó. Foi nesse Vale do Meguido. Olha só, foram algumas, eu até anotei aqui, algumas guerras que aconteceram com o povo de Israel nesse lugar. Por que o Apocalipse fala que desse lugar? Porque esse lugar é um lugar para o povo judeu ciente que eles conheciam, porque ali foram as melhores batalhas, tá? Então, olha só, ali foi quando o Gideão venceu com aqueles só 300 soldados. Foi nesse lugar, no Vale do Megido, tá? No Vale de Jezreel. Foi também nesse lugar que o rei Saul morreu. Lembra disso? O rei Saul morreu também ali, foi uma grande batalha. Aqui também foi aquela morte vergonhosa da Jezabel, lembra dela? Ela também morreu nesse vale. O faraó Neco, na época do rei Josias, esse faraó também mandou matar Josias. Josias morreu nesse vale, tá? E, bom, enfim, teve outras lutas ali, outras batalhas importantes para o povo de Israel nesse vale do Megido, ou Megido, tá? Ou vale de Jezreel, que em hebraico é Armagedon. Então, hoje, quando a gente analisa isso, eu não acredito que seja, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com mísseis, com tantas coisas, né, armas biológicas, eu não acredito que seja um ajuntamento real de várias forças militares nesse espaço. Para mim, tudo é um simbólico, tudo é simbolismo. Para mim, tá, gente? Para você, eu não sei como que você encara isso, mas a questão é que esse povo vai se juntar para essa grande batalha. Mas aí vem o sétimo. Vem o sétimo, tá? Sétima taça da ira de Deus. E aí o anjo, ele derrama a sua taça no ar. E no ar sai uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo o seguinte: feito está. Essa é a questão, feito está. Nos lembra de quem? Quando Jesus, lá na cruz, disse: está consumado, acabou, feito, foi, ponto final. Não é isso? Não parece isso? Feito está, acabou, pronto. Não tem mais o que fazer. Não aparece isso? Para mim aqui é o final de tudo, gente. Para mim isso aqui conta o final de todas as coisas. Feito está. Tudo foi feito e o julgamento foi acabado. E depois, quando ouve-se essa voz, feito está, versículo 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Continua, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou seja, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quando Jesus disse: está consumado, né? Pai, eu entrego o meu espírito, tá tudo certo, consumado, também houve terremoto. E aqui, feito está. Feito está. Trovões, terremoto, relâmpago, e chove, para mim, uma chuva de meteoros que cai do céu, 35 quilos cada pedra daquela, e aquela muita destruição, e aí os montes caem, ilhas não existe, aquela confusão danada nesse mundo. É o que nos aponta aqui o capítulo 16. Para você não dormir com medo disso, a gente sempre fecha na esperança. A esperança é que nós não passaremos, não tomaremos esses cálices da ira de Deus. Isso se a gente viver sempre uma vida
reta, digna de Deus, uma vida de arrependimento. Então, meu irmão, eu não sei como e por que de repente você parou na sua caminhada cristã, não vale a pena parar. Nós precisamos nos levantar, reerguer, porque isso aqui é o que está preparado para aqueles que não aceitam o governo de Deus, que desistiram no meio do caminho, para aqueles que não estão fiéis até o fim. É isso aqui, gente. É isso aqui, esse tormento todo que vai acontecer. Então, por isso que as pessoas têm medo do Apocalipse, porque aqui conta a verdade. É o fim das coisas. Aqui tá muito claro que por mais que existam símbolos que a gente não pode decifrar todos, mas aqui é muito claro que o bem vai vencer. O mal será terrivelmente derrotado, porque Deus é justo. O sangue dos profetas clamam dessa terra, todos os que morreram. Você acha que é lindo para Deus ver os seus servos morrerem a fio de espada, inocentemente, porque adoram a Ele? Então, tudo isso, gente, vai ser julgado. Tudo isso está enchendo lá, ó. Enchendo, tipo assim, a paciência de Deus até o último dia. Claro que Deus não tem. Deus é longânimo, paciente, misericordioso. Mas os irmãos entendem que esse Deus tem um ponto final nessa história. Então, em nome de Jesus, que você seja essa pessoa preparada para esse encontro. Que você, se você está desanimado, olha, presta atenção, não vale a pena. Vale a pena o nosso esforço em animar, deixar o Espírito Santo motivar a nossa vida para que a gente continue. Não é fácil. Não é fácil, perseguição é muito forte. E o inimigo, ele embola às vezes a nossa cabeça, ele faz de tudo para nos destruir, para nos tirar do foco. Às vezes ele usa pessoas, e às vezes ele usa pessoas até muito próximas a nós, dentro da nossa casa, para nos desvirtuar, para nos desviar. Mas em nome de Jesus é dia de arrependimento, é dia de tomada de postura, é dia de pedir perdão a Deus e continuar no caminho. E fazermos isso com alegria até o final da nossa vida, para a glória dele. Se ele não nos chamar, que a gente seja arrebatado nas nuvens com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Continue orando por mim. Nós vamos orar em gratidão, porque uma menina chamada Lívia, nós estávamos orando por ela estava internada há 7 meses e ela tá em casa de alta para a glória de Deus. Eu agradeço a irmã Eunice que compartilhou essa bênção. Nós vamos orar por essa menina, tá? Agradecendo a Deus que ela continue sendo, né, restaurada da sua saúde, principalmente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por todas as suas misericórdias que todos os dias se renovam sobre nossa vida. E agora, Senhor Deus, diante desse texto que lemos, Senhor, desses cálices da tua ira, Senhor, Deus, nós clamamos pela tua misericórdia e eu quero, Senhor, não estar presente nesse momento, não desfrutar disso. Então nos ajude, eu e meus irmãos, a termos uma vida reta diante do Senhor, uma vida de arrependimento. Espírito Santo, continue quebrando nosso coração, tirando o orgulho, Senhor Deus, tirando aquilo que não procede do Senhor. Deus, lapida a nossa vida, que venha com o teu fogo mesmo, lapidando essas pedras brutas que somos nós e que possamos estar disponíveis nas tuas mãos, que possamos fazer aquilo que o Senhor está nos mandando nesses últimos dias. Senhor, aviva o jovem, aviva o adulto, aviva o idoso, Senhor, não importa a idade, o Senhor quer pessoas que te adorem em espírito e em verdade, pessoas com sinceridade no coração. Por favor, meu Deus, haja em nós e haja através de nós. Senhor, estamos aqui, Pai, te pedindo humildemente, derrama o teu avivamento sobre nós, sobre a minha igreja, sobre esta casa, esse templo, Senhor. Derrama mesmo um sentimento, uma necessidade de vivermos sempre com o Senhor, todos os dias, todas as decisões, tudo que fizermos, Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, seja o centro da nossa casa, seja o centro, Senhor, da nossa vida, dos nossos negócios, de tudo que nós estamos pensando, Senhor, da nossa família, meu Deus, em nome de Jesus.
traga paz, traga o teu reino para nós, para perto de nós, e seja feito aqui na terra como é no céu, como diz aquela oração que Jesus nos ensinou. Oh Deus, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que a gente coloca outra coisa no teu trono, que é o teu lugar, outra coisa ou outra pessoa, nos perdoe, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas aviva a tua igreja, Senhor, não desista de nós estamos aqui te clamando, Senhor, clamando o teu poder sobre a nossa nação, clamando, Senhor Deus, pelas poderosas manifestações do teu Espírito Santo sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre a tua igreja. Senhor, nós não queremos ser mais os mesmos, nós queremos ser avivados, tocados pelo teu Espírito Santo, cheios de autoridade, Senhor, que o Senhor já nos deu, que possamos usá-la para a glória e honra do teu nome. É isso que eu te peço, Senhor, desde já te agradecendo por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Até amanhã, se Deus quiser, capítulo 17, hein? Estamos quase chegando no final. Deus abençoe. Tchau, tchau.